Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, hoje teve treino aberto no Corinthians, tem muitas notícias do Coringão, tem o Corinthians pagando algumas dívidas, tem muita coisa, então chega fiel, fiel, representa com um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos ver tudo que tá acontecendo no Parque São Jorge, vamos lá, representa! O Timão se reapresentou ontem depois da vitória contra o Atlético Mineiro e agora tem a semana inteira para se preparar para o seu próximo compromisso no sábado contra o Vitória. Vitória que venceu o Santos ontem e embolou toda a parte de baixo da tabela. A grande ausência foi a do goleiro Hugo, que ficou nessa o atacante Vitinho se recuperando de cirurgia no joelho e o volante André, recém-promovido da base. Ele está tratando uma lesão ligamentar no tornozelo. Novidades: desde ontem, o zagueiro André Ramalho e o meia André Carrilho treinaram normalmente com o elenco depois de concluírem o período de transição física. Gustavo Henrique, suspenso na última rodada, também volta a ficar à disposição de Dorival Júnior. José Martínez, que não esteve presente nos 2 últimos jogos após faltar a 6 treinos seguidos, também treinou com os companheiros. E para vocês virarem a câmera nesse trabalho? A gente não pôde filmar, mas conseguiu assistir a essa parte, feita em campo reduzido e com enfrentamento com todos os atletas. Por fim, tivemos acesso ao treino no campo ao lado, num coletivo entre 2 equipes. Vale lembrar, o trio Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay esteve presente em todos os momentos nos quais tivemos acesso às atividades. Em relação às questões extracampo, o Corinthians pagou ontem a parcela que estava em atraso da CNRD, mas o Transferban ainda segue vigente por conta de toda a documentação ainda não ter sido enviada até o início desta tarde e também porque ela precisa ser avaliada pela comissão responsável. Outra situação é a de Matias Rojas, que avançou bastante nos últimos dias e há uma expectativa de acordo até o mês de novembro. Bora, Salazar. Vamos lá, uma informação chata para o torcedor. Vocês viram que a Marina trouxe a informação sobre o ombro do Hugo Souza. Teve um problema no ombro. A informação que eu tenho de bastidor é de que os exames não são muito animadores. De que ele parece que teve uma lesão grau 2 no ombro. Isso deve tirar ele pelo menos de 2 semanas. É uma questão... O ombro é uma questão um pouco mais tranquila. Mas como é que foi isso? Lá na seleção? Não, parece que foi no treinamento aqui, né? Parece que foi no treinamento aqui. A gente vamos ver como ele vai reagir. Eu escutei de um médico que isso é muito pessoal. Cara, tem jogador que em 2 semanas está de volta jogando, tem jogador que precisa de mais tempo, mas é bom o torcedor corintiano ter esse entendimento de que não há uma previsão muito correta de quando que o Hugo Souza estará de volta, tá? Agora, de bastidor, como bem disse ali a Marina, o Corinthians sofreu um transferban aqui na CBF que já pagou e está esperando só a burocracia, mas o Corinthians tem um transferban lá na FIFA, Garrafa. E lá na FIFA, o Corinthians tem valores muito mais altos para pagar, para resolver, não tem essa grana. O entendimento dentro do clube o Corinthians vai receber um direito das cotas de televisão só em dezembro. Vixe. E pretende pegar essa grana para então resolver esses problemas. Portanto, não adianta ninguém criar expectativa para agora, só lá no final do ano, com o dinheiro da cota de televisão, que o Corinthians provavelmente vai ter que investir nisso, dinheiro que poderia ir para, por exemplo, reforços para o ano que vem, Garrafa, e não vai ter que resolver essas questões do transferban lá. Outros assuntos de bastidores que estão correndo, daqui a pouco eu falo? Não, tá bom. Então, eu penso assim, sobre Corinthians, em termos do Campeonato Brasileiro, a gente falou há pouco do Santos, do tal número mágico, né? O que é o número mágico? É o número, linha de corte para você não ser rebaixado. O Corinthians precisa de 9 pontos para chegar aos seus 45. 9 pontos, tem ainda 10 rodadas pela frente, né? Então é bem palpável. O Corinthians, eu não vejo o Corinthians brigando na zona de rebaixamento, mesmo com essa oscilação, mesmo com o que estão dizendo, esse elenco do Corinthians escolhe jogo para jogar. Não, porque tem muito time ruim. Então, você não acha que a prova é a próxima rodada? Vamos ver, a próxima rodada é exatamente o cenário que o Corinthians tem sofrido essa crítica. É isso. É um time lá de baixo, fora de casa. Mas o Vitória está numa crescente. Exato. Não, mas está numa crescente, né? Eu digo o seguinte. Eu entendi. Esporte, juventude, Santos. Exatamente. O Corinthians teria que dar uma resposta aí. Esse é o jogo da prova. Aí eu pego esse número mágico, então, e já vou pro ombro do Hugo. 9 pontos, com ou sem Hugo, acho que o Corinthians consegue chegar a esses 9 pontos no Campeonato Brasileiro. E o objetivo fica deixar o Hugo inteiro para as semifinais da Copa do Brasil, né? São muitos problemas, mas vamos tentar olhar o copo não tão vazio, um pouquinho mais cheio. Como que você resolveria o problema da ponta direita, da lateral direita? O Mateuzinho está suspenso.
É difícil. O Dorival deu indícios que poderia colocar até o Hugo lá pela... O Hugo de pé trocado, Félix Torres ou Charles improvisado? É difícil. Talvez puxar o René, trazer mais um zagueiro. É complicado, não tem. Trazer mais um zagueiro de onde? Que não tem transfer ban? Trazer alguém para jogar com 3 zagueiros. No posicionamento. Traz 3 zagueiros. Mas se tem o Jacaré, o garoto da base, mas não está preparado. Enfim, são problemas que é por isso que eu falei domingo no Mesa Redonda. Gente, o trabalho do Dorival é bom. Ele não pode fazer milagre, gente. Ele levou o time à semifinal da Copa do Brasil, não é? Ele teve o Garro, o Gin, o trio Gin lá, Garro, Memphis e Yuri no Campeonato Brasileiro só na 28ª rodada. Na 29ª rodada. Tá fazendo milagre. Né? Só em uma rodada ele contou com o Pilar. E no ano só 3 vezes com esses caras. Então, o trabalho do Dorival é bom. Olha, o Salazar disse que tem mais informações de bastidores do Corinthians, mas antes eu vou dar um recado para vocês aí de casa. Se você ainda não... Agora, um pontinho, só uma correção. Falei que o Hugo se machucou no treino, mas foi contra o Galo. Terminando o jogo ali, a Marina me lembrou aqui, foi terminando o jogo ali que ele caiu em cima do ombro. E só uma questão de atualização sobre aquele caso do André Sanches, que está na mão da juíza para ela receber... É coisa ruim. Não, é só para avisar o torcedor, é importante a gente estar acompanhando o caso, de que a decisão da juíza vai ser essa semana. Até sexta-feira a gente vai saber se o André Sanches, um dos maiores personagens da história do Corinthians pro bem ou pro mal, de que ele pode se tornar réu na justiça por causa da sua ação, e a resposta deve sair até essa sexta-feira. Então, estaremos acompanhando do que o Ministério Público propôs. Isso, o Ministério Público propôs, ele já pediu a recusa para a justiça, ela recebeu tudo, o promotor se manifestou, inclusive tive acesso aqui, e o prazo da juíza é até essa sexta-feira. Então é importante dizer que até sexta-feira saberemos se o André Sanches vai se tornar réu ou não. O assunto agora é a Copa Sul-Americana, com a abertura, devem ficar ou devem sair. Vamos lá? No pique? Bora. São 18h53, olha lá. Romero, fica ou sai? Não vai ficar. Estamos acabando de falar de mulher abraçado com a história de Mas ninguém. você concorda? Eu quero saber a sua opinião. Concordo, não vai ficar. E a informação é que ele não vai ficar também. Pra você, ficaria ou sairia? Se você tiver dinheiro para contratar outro jogador, ok, mas você não tem dinheiro. Se não tiver, mas não é jogador para ele. permanecer. Romero é caro. Também. Anrileri, fica ou sai? Deve ficar. Pra você? Eu acho que tem que ficar assim, porque ele demonstrou logo na chegada que ele pode ajudar o time. O Dorival, ele é expert em fazer isso. Ele recuperou o Maicon, acho que pode recuperar o Anrileri. É bem verdade que a gente não acompanha treinamento, abre lá 10 minutos e tal, mas ele na chegada, naquela final contra o Palmeiras, o Anrileri foi muito importante. Ele colocou o Estevão no bolso, na final do Campeonato Paulista. Maicon. Não deve ficar e eu também acredito, eu também não renovaria. E você? Eu renovaria com o Maicon, sim. Eu renovaria com o Maicon, o Dorival recuperou o Maicon agora. Claro, tudo isso depende de valores e tal, Renovar Pra com o Mike, não terminar, renovar O com o Maicon tem sido Romero. peça importante, é um dos líderes do grupo. Thales Magno. Também não ficaria. Outro jogador caro, que também para mim entrega muito pouco, assim como o Michael, não ficaria também. E não deve... Você ficaria só com o Anrileri? Ficaria só com o E Renan. você, Garrafa, mandaria tudo embora? Não. Eu ficaria com o Anrileri, ficaria com o Maicon, Anrileri e Maicon. E é o o seguinte- Thales, lamentavelmente, E o Thales? O Thales, lamentavelmente, não vem entregando. Ai, gente, depois que o Corinthians se livrou de um tanto de jogador, desfez o caminhão, tudo, eu acho que não tem que sair ninguém. Só sair quando chegar a gente, porque senão Deixa sai a base e não volta. jogar, alguém negão aí. Não, tá aí, sobe a base, mas não manda ninguém embora por enquanto. Ó, pausa no Gazeta Esportiva pra gente conferir os destaques. Notícias, novidades e transfer bans no oferecimento. Cefinha. Ele, né, durante o estágio de 97, cantou lá, hoje cantou mesmo, né, o Lili Pix, cantou. cantou lá a parcela do Cuiabá, né, então esse aí... Cantou? Esse só, né, mas esse, Domênico, Que era o valor de cantou? 7 Esse é o milhões. mais fácil. esse é o mais pequenininho. baixinho. Mas tudo bem, mas cadê o aleluia? Tem que ter uma aleluia, pô. Tem que ter, pô. Esse merece. Mas, ô Bento, não é só a parcela do Cuiabá, tá? Essa parcela trimestral, ela envolve, se eu não me engano, acho que é 80% do valor é pro Cuiabá, que é o maior credor, mas aí o restante também tem outros credores aí que estão envolvidos aí também nessa É da transação. Câmara de Resolução de Disputas da um CBF. pouquinho, né, um pouquinho por mês que tem que ir lá pagar, não é isso? Não, é de 3 em 3 meses. em 3 meses que saiam do... Isso. Boa. Olha, como... Aê! É boa, Sombra. Incrível. Tem que ter. Agora- É incrível isso. Falando do time... Não vai chover aqui, hoje né, não, hein? Vai chover ou não? Tá, não sei. É O perigoso. Corinthians não né? pagou no Bahia prazo, Bento, porque o Corinthians deixa esse dinheiro aplicado. Se você tira antes, você perde a rentabilidade do mês. Cadê o momento, papai? Mas, olha só, hoje Hugo Souza com dores no ombro, né? Não Gostei da participou da pronúncia, hein? atividade hoje, ela no CT Joaquim Grava, né? Não boa. participou. E assim, o clube não informa aí se pode ser um problema para
enfrentar o embalado Vitória lá em Nossa, Vitória. vocês podiam ser transparentes que nem o São Paulo, que agora dá o boletim médico e tudo. Vocês não sabem fazer isso. Na verdade, acho que não. Se ele não fez. tem problema? Não, se ele provavelmente vai fazer os exames hoje, né? Se fez, não saiu ainda, a gente não sabe. Mas. Não tem exame não, Lelê, era só pra se porque preparar mesmo, porque ele caiu de mau jeito, né, Ele saiu no com jogo contra o dores, Atlético. né? Mas geralmente quando isso acontece, mano, que o cara sai chorando, com dores, tem alguma queda ali, você faz os exames pra ver se tem alguma coisa. E aí, nisso, ninguém falou nada. Se teve algum exame. Não, parece que ele treinou internamente lá, Lelê. Ele tava treinando, só que ele não foi pro campo, entendeu? Mas pelo jeito que falaram, Bento, eu acho que foram apenas dores mesmo, que não tem lesão constatada, sabe? E aí até sábado daria pra recuperar, de repente, né? Quem Lelê, pode... Quem é o seu ombro amigo? Meu ombro amigo? É. Ah, tem vários. Ué, não é só um agora? O Portuga. Pensei que Ela já dormiu no pescoço do Portuga. Ah, é? Nunca dormi. Já. Aliás, é mais fácil ele dormir no meu, né? Porque ele dorme em qualquer lugar. Pô. Eu não durmo, não. Quem vai estar preparado também para esse jogo, aí participaram normalmente das atividades, é o Carrillo e o André Ramalho. Acho que dessa vez vai pro jogo. Eles treinaram hoje, né, mano? Teve um treino aberto, parte do treino aberto à imprensa hoje lá no CT Joaquim Grava. E aí treinaram ali o Carrillo, o André Ramalho, que estavam naquela transição que chamam, né, ali, mas já estão disponíveis agora aí pro elenco, para serem relacionados pelo Dorival. Acho que o Carrillo ainda vai aquela cautela a mais, né, porque foi ligamento, foi um pouquinho mais grave, pode ser que ele volte a ser relacionado contra o Vitória, mas não acredito, por exemplo, que já vá pro jogo. O André Ramalho, até por uma necessidade, talvez, ali, né, de questão de zagueiros, porque como ele tá gostando desse esquema com 3 zagueiros, ele tá recuando o Ranielli, né, pra fazer essa função por ali. E a gente perde muito na saída de bola com isso, porque a saída de bola sem o Ranielli parece que fica perdida. Então pode ser que o André Ramalho volte um pouquinho mais cedo aí por necessidade, né, da escalação que o Dorival outro lá gosta. já voltou? Que tava Quem? arrumando o passaporte lá do Já, filho, já entrou contra o Santos, pô, no segundo Ah, tempo. E jogou também aí o último jogo do Corinthians, né, que a gente venceu de 1-0 o Atlético Mineiro. Fez aquela quinta série lá, ó, ameaçou jogar a bola na cara do cara e não jogou, enfim. Mas, além do Hugo... Não, mas quem ameaçou jogar a bola foi o Memphis, ô Lelê. Então, é dele que eu tô falando. Ah, achei que você tava falando do Martinez. Não, tô falando do Martínez. Ah, você tá falando do Martínez? Achei que você tá falando... Não, porque você falou do passaporte, pô. Então, não era o passaporte o foi o Martínez? Memphis que roubaram. Não, o do não. Memphis Não, é o o documento passaporte do visto dele. Martínez tinha um problema Era o visto do do filho dele, o documento do filho dele. É que você filho. falou passaporte, achei que era o Memphis que tinham roubado o passaporte dele lá. Ah, isso aí eu acho que foi o Miguelão. Eu também acho. Pô. Daí, além do Hugo, Bentox, é lamentável o garoto, né? André Luiz também, que teve Porra. tornozelo. Ainda esses dias mesmo vocês pediam ele como titular, né? Porque, contra o Santos mesmo, foi Pô, o único tornozelo? que se salvou. Rompeu o ligamento do tornozelo, igual o Carrilho. Então agora, provavelmente, volta só ano que vem. Mais alguma coisa aí, mano? Pra falar? Tem sim, Bento. Manda aí, então. A Ernest Young acabou entregando para o Corinthians naquele relatório da consultoria/auditoria, que o Augusto não sabia explicar a diferença de um e de outro. Sim. Depois do Corinthians pagar, porque o Corinthians tinha dado um calote nos caras e os caras não entregaram a documentação. Aí, quando o Corinthians resolveu quitar, Sombra, já é uma apuração aí, talvez até um pouco atrasada, né? Porque isso é referente ao ano passado. Mas o Corinthians ele pretende divulgar em breve todo o relatório aí da Ernest Young. E detalhe, Sombra, não vai divulgar na íntegra, porque tem cláusulas de confidencialidade envolvendo patrocinadores e esses valores não podem ser expostos. E aí eu volto a falar aqui, para mim isso é uma indecência. Pega essas cláusulas de confidencialidade e enfia naquele lugar. Porque, cara, na boa, o que deve, por exemplo, uma empresa e um clube para querer colocar isso aí em sigilo? O sigilo no futebol é ruim para todo mundo. É ruim para quem paga, é ruim para quem recebe, porque muitas vezes se você quiser fazer algum tipo de mutretagem, você faz. E basta ver o próprio patrocinador que o Corinthians teve aí o ano passado quando o Augusto assumiu. Tudo que aconteceu, negócio de comissão, as escuras, enfim. Mano, então esse negócio de confidencialidade é ridículo. Eu Ô acho Lelê, que na depende, boa, não depende não. O Corinthians, quem quiser patrocinar o Corinthians, como qualquer clube, e quer mostrar decência, fala, eu tô pagando tanto e o clube coloca no balanço dele, recebi tanto. Não tem problema nenhum, qual que é o mas eu problema acho que disso? assim, depende da situação. Tem casos que exigem mesmo uma cláusula de confidencialidade pro Por mercado, quê? do marketing, Claro. isso e tal.
é do mercado, mano. Questão de negociações. Exato, tem casos que é importante ter. Agora, no caso do relatório da Ernst Young, não faz sentido nenhum, porque eles só fecharam com a Ernst Young para fazer justamente essa auditoria, para ver o que estava errado no clube, né? Que foi a gestão Augusto Melo que fechou isso aí, que era para ser a Semana da Transparência, que ele fez tudo isso justamente para divulgar o que estava errado. Então, como que vai ter cláusula Aí de ele não pagou a Ernst Young para que não fosse levantado o que estava errado. Eu respeito a sua opinião e a do Sombra, mas, por exemplo, praxe de mercado. Algum patrocinador vai fazer alguma coisa com a rádio. A rádio é uma empresa privada. Eu acho que a rádio ela pode se proteger e falar, eu quero uma cláusula de confidencialidade e o patrocinador também. São duas empresas privadas. Agora, quando você vai patrocinar um clube e envolvendo o tema futebol, que a gente sabe que muitas vezes o que é claro já é escuro, desculpa, a minha opinião é que é um absurdo. E eu espero sim que a Safiel, que inclusive daqui uma semana será o lançamento oficial, tenha realmente aí dentro da sua base, quando tiver algum tipo de acerto, expor isso, cara. Eu não vejo problema nenhum em, por exemplo, a marca A falar, eu tô colocando tanto no Corinthians. A gente sabe, por exemplo, quanto depois os jogadores recebem. Eles não querem comparação com outros clubes que eles podem estar patrocinando mas também. A gente sabe, Lelê, que isso daí vaza na mídia, mano. Isso aí vaza na mídia, isso daí é ridículo falar, é cláusula de... Por exemplo, o patrocinador do Palmeiras. Eu nunca vi a Leila falar, eu paguei tanto pro Palmeiras, mas todo mundo sabe quanto a Leila pagou pro Palmeiras, gente. Ah, mas sabe por cima, assim como sabem, eles não viram o contrato, eles não sabem exatamente. Sabe o que o jornalista vai lá e investiga e mas tal. Mas todo mundo sabe, mas então você já tá falando que todo mundo sabe, pra que revelar? Mas aí que tá, é justamente por isso, Sombra. Se todo mundo sabe, tem que já expor e colocar o preto no branco, porque isso acaba vazando. A Esporte da Sorte, Sombra, quando entrou no Corinthians, era 120 pau. A empresa atual tá pagando em torno de 100 milhões. Então, isso daí é sempre vazado. E por que o clube não oficializa isso? Pra mim, cara, a picaretagem tá aí. A picaretagem muitas vezes acontece justamente por causa dessas cláusulas de proteção. Eu respeito o ponto de vista de vocês, mas eu concordo. Eu acho que independente disso aí, e acho um absurdo. A picaretagem acontecer independente disso aí. O Mano tá certo. Mano tá certo. Concordo 100% com o Mano mais uma vez. Pessoal, é isso aí, rapaziada. Do sábado. Sábado que horas? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Jogo do Corinthians no Barradão contra o Vitória. Jogo difícil. Sábado tem muitas rodadas, hein? Primeiro jogo, logo às 16 horas tem Atlético Mineiro e Ceará. Esse jogo interessa pro Corinthians, viu? E também às 16 tem Vitória e Corinthians. 16 horas, um bom horário. Num sábado tá bom esse jogo, esse horário. Dá pra quem quiser assistir, terminar o jogo, ainda sair pra tomar uma. Tá um bom horário. Aí vem Fluminense Internacional às 17h30. Sport Mirassol às 18h30. Jogo importante. Fortaleza e Flamengo às 19h30. E logo mais tem elas. São Paulo e Bahia às 21h30. Comenta. Usa o espaço de comentário e dá sua opinião. E não esquece, hein? Representa com o like aí. Tamo junto, rapaziada. E vai com